E esses embargos infringentes, doutor, também o senhor já apontou isso, tem essa questão emblemática de que para serem aceitos, pelo menos precisa ter, dentro da primeira turma que tinha 5 ministros, né? Agora o ministro Luiz Fux saiu, ele era a única divergência, inclusive ele saiu, foi para a segunda turma. Precisa ter pelo menos 2 divergências, só teve uma. Mesmo assim, as defesas têm esse espaço e podem fazer essa apresentação a partir de agora. Inclusive, vou só fazer um registro, doutor, do que acaba de chegar, que é justamente a publicação da ata do julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, que publicou nessa segunda-feira, né, essa ata em que foram rejeitados os recursos apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 6 condenados pela corte no caso da trama golpista. Com a publicação do documento, fica oficializado o resultado do julgamento dos embargos de declaração, que terminou lá às 11h59 da noite de sexta-feira. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, decidiram por unanimidade rejeitar todos os recursos. Então, está aí o registro da ata. São ritos, né, doutor? E a partir daí fica em aberto para que as defesas coloquem, portanto, peçam esses outros recursos dos embargos infringentes, mas isso pode inclusive ser entendido pelos ministros que é só uma medida protelatória, não é, doutor? E ao longo dessa semana a gente pode ter, por exemplo, a definição do trânsito em julgado, ou seja, não tem mais o que as defesas façam e agora as penas devem ser cumpridas. Exatamente, Natália. Se for do entendimento do relator que trata-se de um recurso protelatório, o próprio relator, por uma decisão monocrática, ele sozinho ele pode rejeitar esse recurso, o que aceleraria, adiantaria o trânsito em julgado do processo, fazendo com que fossem expedidos os mandados de prisão. Então, que no meu entendimento é o que vai acontecer. Provavelmente, por uma decisão singular, esses recursos eles vão ser rejeitados já. Eu creio que ainda esse ano tem uma grande chance de ser expedido uma mandado nesse caso. E aí, o ministro Alexandre de Moraes também define, né, que é o relator, onde as penas devem ser cumpridas e também, a partir desse momento, todos os militares dentro do núcleo 1, assim como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, devem passar pelo julgamento que não muda as penas, mas pode colocá-los como mortos fictos, julgamento na instância militar, né, doutor? Exatamente. E também, com o trânsito e julgado do processo, é instaurado um novo processo, Natália, que é o chamado processo de execução penal. Esse processo de execução penal ele vai acompanhar os condenados até o término do cumprimento da pena. Tá? É um outro processo, ele corre independente, separado dos autos principais, e ali vai seguir todo o rito processual da lei de execução penal, com todas as suas características próprias, Natália. Para a gente encerrar, doutor, assim que o ministro Alexandre de Moraes definiu o trânsito em julgado, podendo, portanto, ser de forma monocrática, ou seja, ele definindo mesmo, sem passar pela discussão com os outros ministros, ele envia essa definição para a Procuradoria-Geral da República? Tem algum outro processo? Assim, é super rápido ou tem uma demora ali para a definição do trânsito em julgado e realmente o cumprimento da pena, ou seja, o encaminhamento, a polícia buscando essas pessoas todas em suas casas para levar a um complexo penitenciário? Então, com o trânsito em julgado, já é expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão, hoje em dia, ele é cadastrado no Banco Nacional de Mandado de Prisão, o que já autoriza que a Polícia Judiciária já cumpra esses mandados de prisão, e com a prisão dos condenados, é expedida uma guia, chamada Guia de Execução Penal. E essa guia de execução penal, então, ela dá início ao novo processo, como eu falei, que é o processo de execução de pena, que vai acompanhar os condenados aí durante os 20, 25, 27 anos de cumprimento da pena. Então, o processo de execução de pena, ele pode ser algo extremamente longo, né? E vai acompanhar os presos até o término do cumprimento da pena. E a última pergunta mesmo, doutor. Mas, por exemplo, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro dos 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Quanto tempo desses 27 anos realmente o
o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ou deve ficar dentro do regime fechado? Olha, então, o que acontece é o seguinte, ele não vai ficar muito tempo no regime fechado, ele vai ficar em média 16% da pena no regime fechado, e aí ele vai progredindo para o regime semiaberto e depois, posteriormente, para o regime aberto. Então, desses 27 anos, ele não vai permanecer todo esse tempo no regime fechado, né? Entendeu? Até porque os crimes ali não são considerados crimes hediondos, né? Então ele não vai ficar durante todo o tempo no regime fechado. Isso é natural, faz parte do processo de execução de pena. Perfeito. A gente conversou com o advogado Ricardo Martins, que nos trouxe detalhes aí dessa fase final do núcleo 1 da trama golpista. Está chegando o momento em que o trânsito em julgado é definido pelo ministro relator Alexandre de Moraes e o cumprimento das penas começa. E também a gente falou um pouquinho sobre a situação do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e agora é réu por coação, principalmente aqui, de pressão ao Supremo Tribunal Federal, que julgou a trama golpista e vem julgando, né? Mas principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigada, viu, Ricardo?